Em discurso no aniversário do PT, o presidente Lula chorou, fez uma homenagem a José Dirceu e voltou a criticar Jair Bolsonaro. Reportagem de Paulo Edson Fiori. Lula foi o último a discursar no evento pelos 43 anos do PT. No início da fala, defendeu o que chamou de limpeza na máquina pública. Do que aquele que nós recebemos em 2003. Muito mais incivilizado a sua máquina pública, muito mais gente que não tem direito que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza. Lula voltou a chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de genocida e prometeu atuar para que o antecessor não volte ao poder. Porque tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do último mandato de 4 anos de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país. E vamos brigar pelo povo brasileiro para que nunca mais um genocida ganhe as eleições com base na mentira e na indústria da mentira. Emocionado em vários momentos, o presidente relembrou o período de 580 dias que passou na cadeia em Curitiba. Se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero repetir em liberdade e presidente da República, bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil. O petista ainda aproveitou para enaltecer lideranças do partido, entre elas o ex-ministro José Dirceu, presente no palco. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens, companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. José Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula, mas saiu em meio ao escândalo do Mensalão. Depois, chegou a ser condenado e preso na Lava Jato. Tirando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, o presidente exagera nos comentários, os ataques ao governo passado. Claro que era um ambiente partidário, né? Não era um ambiente de governo, eles não estavam num evento de governo. Mas, de qualquer forma, essas discussões, esse discurso dele, que avaliação é possível fazer? É um discurso clássico já do PT, né? É um discurso de reescrever a história e um discurso de apagar o passado. Lula fez isso quando assumiu a presidência pela primeira vez, em 2013. Ele dizia que havia recebido uma herança maldita de Fernando Henrique Cardoso e também dizia que nunca antes na história um governo havia cuidado dos pobres, um governo havia feito um protagonismo do Brasil em política externa, por exemplo. É claro que isso não é verdade. Com isso ele estava desconsiderando tudo o que havia sido feito de bom nos governos anteriores. Da mesma forma agora, ele pretende apagar o passado de Temer e Bolsonaro como se tudo o que tivesse ocorrido fosse ruim. Claro que tiveram coisas muito ruins nesse período, a gestão da pandemia no governo Bolsonaro, por exemplo, foi desastrosa. Mas ele procura, obviamente, dizer como se fosse um hiato, como se fosse um vácuo, como se entre o fim do governo Dilma e agora nada de bom tivesse acontecido. Mas ele se esquece de dizer, por exemplo, que quando ele fala que tudo que foi feito foi destruído, tudo que foi feito nos governos do PT, ele se esquece do período desastroso dos últimos anos do governo de Dilma Rousseff do ponto de vista da economia. Ele omite os escândalos de corrupção que levaram, por exemplo, a prejuízos enormes para a Petrobras e outras empresas estatais brasileiras. E a gente precisa lembrar aqui também que quando ele fala, né, dessa forma, quando ele exalta, né, se exalta nas críticas ao governo anterior, a gente precisa lembrar que o Lula, o PT, criou basicamente a polarização política como a gente conhece ela hoje no país. É claro que Bolsonaro aprofundou essa polarização, mas ela não foi
uma criação do governo anterior. Então, é natural, obviamente, é um evento partidário, mas é um discurso que Lula provavelmente vai adotar pelos próximos anos. Lembrando, por último, que ele também, mais uma vez, falou que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, né, numa estocada, aí, numa cutucada no ex-presidente Michel Temer. Mas o próprio vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, na época, apoiou o impeachment de Dilma. Ô Zé, como você avalia a cerimônia, mas ninguém pode negar que foi um aniversário que teve-se o que comemorar, tendo isso em vista a vitória do ano passado, né? E isso foi visível, viu, Adriana? Olha, eu estou convencido de que a vida deixa cicatrizes, né? Na nossa alma, no nosso corpo. E algumas são boas, que são cicatrizes que são defendidas em nome do bem. Outras são vergonhosas. O PT traz cicatrizes vergonhosas, sim. Lula voltou à presidência da República em nome de um restabelecimento de pessoas que mandavam de grupos opressores da política, os velhos coronéis, que entenderam que seria melhor com Lula. Melhor para eles, que negociam e que criaram novos caminhos para o Palácio do Planalto. O discurso do Lula é rancoroso. Ele ainda não desceu do palanque, ainda não assumiu a presidência do Brasil e acha que é presidente para o PT e para alguns partidos que estão por ali. É por isso que tem a coragem de colocar José Dirceu entre os principais nesta comemoração, nas cadeiras entre ministros e senadores, e foi muito festejado junto com o filho dele, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. José Dirceu, ele enquadra, ele emoldura toda essa história do PT e de governo que nós queremos esquecer. A solidariedade de José Dirceu foi lá atrás não fazer uma delação premiada. É o tal bom bezerro que não berra. É o Zé Dirceu. Ele não fez delação premiada e, se fizesse, entregaria Lula e outros integrantes do PT. Sobre essa história de reescrever a história, é a tentativa eterna. Não houve golpe da Dilma, nós estamos cansados de falar disso aqui. Houve um processo constitucional, um impeachment previsto na Constituição, votado num Congresso Nacional autônomo e, no final, no Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado e é aliado de Lula até hoje. Portanto, é uma tentativa de reescrever. 580 dias não foi prisão política, foi uma condenação judicial conforme a investigação, conforme a lei. E depois o Supremo acabou retirando essa condenação. Mas naquele momento ele estava condenado em 3 instâncias, ou seja, foi uma prisão legal, sim. Nem ele imaginava voltar à presidência da República. São os fatos, são as coisas, e o mundo é assim. Agora, eu acho que um presidente da República tem que tirar esse rancor e esse discurso de genocida, de golpe da boca, porque tem que administrar todo o país. O Brasil ainda está dividido e vai continuar assim. Lula ganhou com menos de 1% dos votos do Brasil, ou seja, foi uma disputa muito apertada e ele deveria estar embutido nesse momento exatamente de tentar unificar o máximo, 100%, ele não vai indicar. Agora, quando ele diz que nunca mais a volta do Jair Bolsonaro, não é ele que decide isso, quem decide é o povo.